Vocês sabem o que eu queria mesmo? Que o pastor Fernando entrasse ali naquela porta e dissesse assim: Helner, não precisa pregar que eu voltei. Eu gosto muito mais de ficar sentado onde vocês estão do que ficar aqui na frente falando. Na quinta-feira à noite o pastor Fernando conversou comigo e disse: Helner, vamos estar todos na Campal, e eu preciso que você pregue. E eu, como sempre, na hora eu aceito, na mesma hora. Mas depois eu fico pensando, o que eu tinha que aceitar? Como é que eu me meti nessa fria? Bom, já que estamos aqui, vamos tentar fazer o melhor que nós podemos, né? Embora eu seja dessa igreja há mais tempo, embora eu tenha estado aqui fora durante 27 anos, mas eu já frequentava a igreja central em 1960. Muitos de vocês não eram nascidos. Apesar disso, eu sei o nome de uma meia dúzia, talvez mais, umas 40 pessoas, quem sabe. Eu sei o nome das minhas tias, tia Dori, tia Nini, e tio Paulo, né? Sei o nome do Rubinho, da minha esposa, ainda sei, da minha filha, mas eu sei o nome do Alcion, né, da Vânia, então eu sei o nome de pouca gente. Então, vocês talvez saibam todos o meu nome, mas o do Géser, da Marzi, mas eu não conheço vocês pelo nome, pelo menos. Então, vamos nos apresentar, né? Vocês dizem o nome de vocês, eu digo o meu nome, tá bom? Vai ser difícil, mas eu quero saber algumas coisas de vocês. Quantos de vocês são adventistas? Quantos de vocês nasceram adventistas? Quantos de vocês... Ixi, nossa senhora. Quantos de vocês não eram adventistas quando nasceram? Se tornaram adventistas depois? Que lindo. Vocês são muito bem-vindos. Foram adotados na minha família com todo o amor de Jesus Cristo. Que coisa linda. Quantos de vocês não são adventistas ainda? Opa, um grupo grande. Vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu me chamo Helner Nogueira, eu sou médico, eu sou nefrologista e clínico geral. Nefrologista é o médico dos rins, né? É o clínico dos rins, porque o urologista é o cirurgião dos rins. Então eu sou um clínico dos rins e sou um clínico geral também, e trabalho na Clínica Adventista de Curitiba. Me formei aqui em Curitiba, na Faculdade Federal, em 1972. O ano passado nós completamos 40 anos de formados. E trabalhei em diversos hospitais, trabalhei no Hospital Silvestre, trabalhei em Campo Grande, no Hospital Adventista do Pênfigo, trabalhei no Hospital Silvestre, atualmente eu ainda trabalho na Santa Casa e na Clínica Adventista de Curitiba. E é um prazer muito grande fazer esse trabalho que eu faço. Cadê a minha projeção das minhas imagens aqui? Isso é sobre isso que nós vamos falar hoje. Próximo, deixa eu ver se... eu tenho aqui um negócio de passar adiante. Vamos ver se funciona. Ok. Quando Jesus visitou Capernaum ou Cafarnaum, um dia de sábado, provavelmente, ele estava dentro de uma casa. E tinha tanta gente, mas tanta gente, que não cabia dentro da casa. Então as pessoas se acumularam nas portas, nas janelas, para ouvir Jesus. E eu me lembrei que quando eu era pequeno, o meu pai, que era pastor, ia nas igrejas pequenas, dos sítios, e uma vez eu me lembro disso muito bem. Nós estávamos na igreja do Campestre Velho, lá no Rio Grande do Sul. O Campestre Velho tinha uma colôniazinha de adventistas, tinha uma igrejinha em cima de uma colina, e meu pai estava pregando e tinha gente nas janelas, muita gente. E eu achava aquilo muito interessante, né? E Jesus estava numa situação dessas, cheio de gente, mas uma multidão do lado de fora e uma pequena multidãozinha do lado de dentro da casa.
E daí chegou aquele paralítico carregado pelos amigos, vocês conhecem a história, só que eles não conseguiam entrar na casa porque tinha muita gente. Então eles tiveram a ideia, como vocês sabem, de subir no teto, tiraram as telhas, abriram um buraco, amarraram as 4 pontas do lençol em cordas e desceram aquele pacote assim. Imagine se fosse nessa igreja aqui, ia ser meio difícil. Ia ter que ter uns sei lá quantos metros de corda para descer ele aqui e descesse ali. De repente caem aquelas cordas e aparece aquele paralítico ali, todo duro. E Jesus: filho, os teus pecados estão perdoados. Que estranho. Todo mundo pensou que Jesus ia curar ele. Mas os fariseus ficaram pensando assim: como assim? Isso é uma blasfêmia. E eles estavam certos, porque quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus pode perdoar pecados. Estavam certos. Mas Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Filho, os teus pecados já estão perdoados, mas agora, por favor, levanta, pega a tua cama e anda. E ele deu um salto no meio da igreja e saiu louvando a Deus, e ele carregou aquelas cordas e aquele lençol dele e foi embora. Quando a gente vê essa história, a gente lembra de Salmo 103, o verso 3, e alguém sabe o que diz lá? Que ele que nos perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. A religião de Jesus é assim. Ela é uma... Como é que a gente faz para projetar isso aqui? Ela é uma coisa que não é só para o espírito, ela é também para o corpo. Jesus enviou os discípulos para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Não tinha essas duas coisas separadamente, né? E o que é saúde? Para vocês, o que é saúde? O que é a definição de saúde? A ausência de doença. Olha que eu vou chamar o pastor Fernando, hein? Ele vai chegar aqui para vocês e dizer assim: é ou não é? Sim ou não? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Não é assim que ele faz? Vamos ver se vocês participam. Então, saúde não é simplesmente ausência de doença. Saúde é o bem-estar. O quê? Você vai ter que rodar para mim que não está. Para onde que eu aponto esse negócio aqui? Saúde é bem-estar físico, mental e espiritual. Físico, mental e espiritual. Qual dos três é mais importante? A saúde física, a saúde mental ou a saúde espiritual? Quantos acham que é os três? Quantos acham que é o físico? Quantos acham que é o mental? Quantos acham que é o espiritual? Vamos lá. É possível ter saúde espiritual se você não tem saúde mental? Difícil. Não dá para ter saúde espiritual se você não tem saúde mental. E é possível ter saúde mental se você não tem saúde física? Fica difícil. Então as três coisas vêm juntas. O que nós estamos vendo hoje em dia na televisão, nos meios de comunicação, em toda parte que se fala sobre saúde, é que as pessoas falam que saúde é comer frutas, verduras, alimentos integrais e fazer exercício. E eu fico perguntando assim: essa é a saúde que a gente quer de uma pessoa forte, que não tenha doenças, mas que não tem a salvação, que não tem a paz de Cristo no coração? É essa a saúde que nós queremos? Não, não é essa. É ou não é? Sim ou não? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Eu vou chamar o pastor Fernando, hein? Mas a senhora White tem um trecho que diz assim: o corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem. Não tem um outro jeito de a mente e a alma se desenvolver senão através do corpo, para a edificação do caráter. Então, talvez a saúde realmente comece pelo
corpo, pelo cuidado da parte física, mental e espiritual. Eu não estou conseguindo. Aqui foi. Para que serve ter mais saúde? Então a gente já viu que se a gente tiver mais saúde, nós vamos ter uma melhor mente, um melhor espírito e assim por diante. Mas lá em Efésios 6, verso 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos que lembrar que nós estamos numa guerra. Quem é que está batalhando nessa guerra? Quem que está nessa guerra no universo? Quem que está batalhando nessa guerra do universo? Sou eu que estou batalhando? Sim ou não? Sou eu que estou batalhando? Quantos acham que sim? Que sou eu que estou batalhando? Quantos acham que não? Quantos não acham nada? Quem está batalhando é Cristo, são Cristo e Satanás. Não sou eu que estou batalhando, eu sou o prêmio. É pela minha cabeça que eles estão batalhando. Satanás quer a minha cabeça e Deus quer o meu coração. Os dois querem adoração por razões muito diferentes, mas é pelo domínio da nossa mente que está havendo uma batalha no universo. E Deus nos dá toda a armadura para eu me defender, física, mental e espiritualmente, para poder estar firme diante das astutas ciladas de Satanás. Por que eu entro nessa guerra e eu tenho que estar armado? Porque eu é que tomo a decisão de quem ganha a guerra. É esse todo o resumo da coisa. Só isso. É só isso. A minha participação é tomar decisão. E essa decisão é todos os dias, a cada instante eu tenho que tomar essa decisão. Quem que eu quero que mande na minha cabeça? Eu vou servir a Deus ou vou servir a Satanás? E por isso Deus nos dá toda uma armadura. E o que faz parte dessa armadura? Isto que faz parte contribui para a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, quando nós dizemos que um cristão tem saúde, nós estamos dizendo que ele tem saúde física, tem saúde mental, tem uma mente muito boa e tem uma saúde espiritual para poder resistir às astutas ciladas de Satanás. Paulo dizia uma coisa que nós sabemos, e nós vemos isso de vez em quando, né? Pessoas que fazem sacrifícios para ganhar uma medalha. Medalha olímpica, então, eu vi uma entrevista outro dia na televisão e fiquei assustado, né? Perguntaram para os atletas olímpicos quantos estariam dispostos a fazer coisas que faziam mal para a sua saúde para ganhar uma medalha. A maioria disse que sim. Eles estavam dispostos a tomar alguma coisa ou fazer alguma coisa que fizesse mal para a sua saúde depois, mas desde que eles ganhassem uma medalha. Por isso Paulo diz assim: todos os atletas se impõem a si mesmo muitas privações. Eles podem comer muito menos, eles não podem ir à festa, eles podem ter um monte de dificuldades, e fazem isso para receber uma medalhinha. Eu fiquei pensando outro dia, o que a gente faz com uma medalha olímpica, além de botar na parede? Não dá nem para vender aquilo, não é nem de ouro, é de metal, pintado de ouro. Serve para quê? Para minha glória. Mas eles fazem isso com uma dedicação enorme. Todos os atletas fazem isso, e nós temos que fazer esses sacrifícios não por uma medalha ou por uma coroa de folhas, mas fazemos por uma coroa incorruptível. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é tomar decisões. Na história de Daniel e dos seus 3 companheiros, Daniel aparece mais, e Daniel tinha tomado, no momento que ele saiu de casa, a mesma decisão que José tomou quando saiu de casa, sendo comprado pelos midianitas. Eu vou ser fiel a Deus, custe o que custar. E Daniel estava lá na corte de Babilônia, e ele todos os dias levantava e conversava com Deus. Eu vou ser fiel ao Senhor, custe o que custar. E a primeira batalha que ele teve que enfrentar é porque vieram
o cardápio das comidas que eles iam receber. Era a melhor comida, era o melhor vinho que eles podiam experimentar, provavelmente muito melhor do que os vinhos que nós dispomos hoje. O vinho do rei da Babilônia, que era um império universal naquele tempo. Mas ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E, sabe, isso é uma coisa assim, eu não vou participar disso. Ah, mas nessa circunstância você tem que fazer de conta, pelo menos, para não ofender. Tem certas coisas que são princípios. E Daniel foi lá e conversou com o copeiro e disse: dá um jeito, porque nós não vamos comer isso aí. Nós não vamos. Ah, se vocês morrerem, se morrer, morreu. Então, a gente daí fica pensando assim, como é que a gente toma essa decisão? Eu quero ser fiel a Deus. Como é que a gente toma essa decisão? A decisão se toma em pé ou de joelhos? Eu não estou ouvindo vocês. Ah, que legal, vocês têm uma voz tão bonita. Por favor, de novo, de que jeito que a gente toma a decisão? De joelhos, sem dúvida nenhuma. E daí, a Bíblia diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Uma vez o povo de Israel estava no deserto, eles tinham visto as manifestações no Monte Sinai, pegando fogo, aqueles raios, aquele fumaça e todo aquele alarido, né? E eles tinham ficado com tanto medo que Deus disse assim: vocês querem, nós vamos servir ao Senhor. Dali 40 dias estavam servindo um bezerro de ouro, mas, entende? Quer dizer, quando você confia na tua força, diz, não, eu vou fazer isso, não vai dar certo. Também não é por violência. Como assim por violência? Porque tem gente que chega para você e diz: eu vou impor, eu exijo que você não coma carne, que você não coma mais açúcar, que você não coma mais isso, aquilo, café, etc. Não é desse jeito, não é nem por força, nem por violência. Como é que é então? Pelo Espírito. As coisas têm que vir de dentro para fora. Isso tem que, o Espírito trabalhar no meu coração e resolver isso na minha cabeça de tal forma que isso não seja mais uma tentação para mim. Então o dia começa com a gente fazendo uma decisão para aquele dia. Eu me ajoelho e converso com Deus. O que vocês conversam com Deus? Quanto tempo leva a oração de vocês de manhã? Quando eu era pequeno, meu pai dizia assim para mim: às vezes eu fico fazendo oração até 1 hora. E eu ficava pensando, a minha não leva 30 segundos. Daí meu pai dizia assim: mas vai chegar um tempo em que você vai orar mais. E isso é verdade, hoje em dia eu oro bem mais. Por que eu oro bem mais? Porque eu tenho mais problemas. Então eu levanto de manhã: bom dia, Senhor, tenha um bom dia. Eu estou começando o dia e preciso da sua ajuda. Nesse dia eu tenho que resolver tais e tais assuntos. E eu preciso que o teu Espírito Santo trabalhe comigo, que me torne um cristão verdadeiro, que me faça mais santo, que não me deixe pecar. E aliás, eu gostaria de lembrar ao Senhor que eu também preciso do perdão. E que o perdão não simplesmente apague os meus pecados, mas que me purifique para que eu não continue pecando. Depois eu oro pelos meus imediatos, né? A minha esposa, as minhas filhas, todos os dias. E depois eu oro pelos meus irmãos e pelos meus sobrinhos. E depois eu oro pelos meus alunos do estudo da Bíblia. Todos os dias eu oro por eles, porque na terça-feira nós vamos conversar sobre a Bíblia. Terça-feira à noite, toda terça-feira à noite a gente tem estudo bíblico na nossa casa. Pessoas do prédio que vêm com a gente. Oro por eles. Depois eu oro pelos pastores. Eu tenho um grupo de pastores por quem eu oro. Depois eu oro pelos meus irmãos que deixaram a fé, que se afastaram, que estão frios na fé, e eu tenho uma lista deles por quem eu oro. E depois eu oro pelos meus pacientes, os doentes. Eu oro pela Quênia, lá de Campo Grande. Eu oro pela
Miriam, filha do doutor Alfredo, pelo Felipe, pelo pastor Valdílio, que está bastante doente. Eu oro pelos meus pacientes de consultório, tem 4 que eu oro sempre com muita insistência, a Juliana Dragoni, se vocês quiserem incluir a Juliana nas orações de vocês. A Sofia é uma moça que está fazendo doutorado e tem uma doença progressiva do rim e a tendência é ela acabar em hemodiálise ou transplante. E ela disse assim, mas não tem nada para fazer? Tem esse tratamento que nós estamos tentando. Mas e se isso não funcionar? Se isso não funcionar, tem uma coisa que funciona. O quê? Oração. Aí ela disse assim para mim, mas isso para mim não funciona. Por que não funciona? Porque eu não acredito. E eu disse assim para ela, então eu vou orar por você. Ah, tá bom. Do jeito que eu estou aceitando qualquer coisa. Então, se vocês puderem orar pela Sofia, eu vou ficar bastante feliz. E se Deus usar isto para converter a Sofia, amém, aleluia, glória a Deus. Também tenho o João Lepesieves. Não vou contar a história dele, mas ele está precisando muito das nossas orações. É um membro dessa igreja. Também tem a Marlene, que tem um câncer de mama. Também tem um irmão adventista, Marcelo Pimenta, que está com insuficiência renal, já quase indo para a hemodiálise. Orem por ele também. Todas as manhãs eu faço a oração, e no fim da oração eu peço que Deus me dê o Espírito Santo. E quando eu termino, eu não quero mais parar. E eu olho no relógio, já faz 20 minutos que eu estou orando. E quando eu era pequeno, eu não conseguia orar 1 minuto, 2. E talvez eu ainda chegue no tempo do meu pai, que orava 1 hora, né? Mas isso faz muito bem para a minha saúde física, mental e espiritual. O que vocês vão fazer no primeiro dia que vocês chegarem no céu? Já pensaram? Já fizeram uma agenda do que vocês vão fazer no primeiro dia que vocês vão chegarem no céu? O que vocês querem fazer? Alguém quer me dizer? Abraçar Jesus. Todo mundo, quando eu faço sermão, diz isso. Eu quero abraçar Jesus. Eu também quero. Então, eu já pedi para me darem a senha. Porque vai ter uma fila de alguns bilhões de pessoas querendo abraçar Jesus. E, sinceramente, eu vou ter a eternidade inteira, eu não faço questão de ser o primeiro. Desde que eu esteja vendo ele ali, eu já estou feliz, mas eu vou querer abraçar quando chegar a minha vez. Enquanto não chega a minha vez, o que eu vou fazer? Que isso vai levar alguns dias, né, para todo mundo abraçar Jesus. O que eu vou fazer? O que vocês querem fazer? Puxa, tem um paraíso, um céu inteiro, vocês não pensaram o que vocês vão fazer? Vânia, o que você quer fazer, Vânia, no primeiro dia no céu? Bater papo comigo não tem muita graça, já faz isso aqui. Tem muita gente que pensa assim, eu queria, e ainda quero, sentar um dia com Davi, começar a conversar e perguntar uma porção de coisas da vida dele, com Jacó, com Abraão, com Jó. Imagina, que história fantástica. Paulo, enfim, e pessoas que estavam na história da Bíblia, mas que nós não sabemos os nomes. Enfim, tem muita coisa para a gente fazer, mas no primeiro dia, eu quero ir correndo para um lugar. Para que lugar? Vocês ainda não adivinharam? Podem falar. Para onde? Para minha casa? Não, isso vai ter tempo. Árvore da vida, bingo. Para a árvore da vida. Claro, se eu comer do fruto da árvore da vida, eu experimentei a coisa mais deliciosa e mais importante do céu. Só que no meu sonho, eu fiquei imaginando assim, quando eu chegar no fruto, na árvore da vida, todos os adventistas chegaram na minha frente e não tem mais nenhum fruto. Acabou, só mês que vem, porque diz que todo mês tem, né? E agora, o que eu vou fazer? Que decepção, né? Mas daí eu me lembrei que as folhas da árvore da vida são comestíveis e são para a
saúde das nações. E eu disse, que legal, então eu vou comer um monte daquelas folhas, né? Porque folha vai ter bastante, então vai ter para todo mundo, então legal, vou comer as folhas. E fiquei muito feliz com essa descoberta que eu ia poder comer as folhas da árvore da vida. Só que daí eu estava lendo e descobri que já tem folhas da árvore da vida para vender aqui em Curitiba. Tem, e eu tenho um estoque lá em casa. Se alguém quiser emprestado, eu estou cedendo algumas delas. Sabiam disso que tem? Genuína, não é do Paraguai, é genuína mesmo. E está lá, ó, a senhora White falou, as promessas da palavra de Deus são folhas daquela árvore que é para a saúde das nações. Nenhuma outra coisa tem tal poder restaurador. Nenhuma outra coisa, mais do que as promessas da palavra de Deus, pode dar tanta saúde. Arthur, não tinha te reconhecido. Um abraço. Portanto, nós podemos nos alimentar das folhas da árvore da vida aqui. Que coisa fantástica, todos os dias. E isso é para a nossa saúde. O terceiro passo é cuidar bem de você mesmo. Então nós já fizemos oração, já lemos a palavra de Deus, já começamos o dia, agora eu vou começar a cuidar de mim mesmo. A Bíblia diz assim, porque vós sois cooperadores de Deus. Não só na Bíblia, a senhora White diz muito isso, nós somos cooperadores de Deus. Em que sentido? Deus não nos dá os filhos. Os filhos que nós temos são mais nossos ou são mais de Deus? Mais de Deus. Mas Ele dá na nossa mão. E Ele não fica dizendo, faça assim, faça aquilo, isso está errado, não deixe ele comer isso, não deixe ele comer aquilo. Ele simplesmente dá as instruções, você lê se você quiser. Você é responsável, você é cooperador de Deus com relação aos filhos. Com a saúde é a mesma coisa. Você é responsável pela saúde tua, dos teus filhos. E eu pela saúde de mais um monte de gente, porque eu sou médico. Que responsabilidade, que mordomia. Às vezes as pessoas pensam assim, Deus deu uma estrutura física para nós que nós temos que preservar. E é muito importante a gente preservar essa estrutura física. Mas se eu ficar doente, Deus já deixou dentro de mim os mecanismos de defesa contra todas as doenças. Então, se eu ficar doente, a única coisa que eu tenho que fazer, não é o meu pensamento, é o pensamento de alguns. A única coisa que eu teria que fazer seria fazer oração. Senhor, abre as respostas contra essas doenças se for da tua vontade. É assim? O que vocês acham? Quantos acham que sim? Que é assim que a gente tem que fazer? Simplesmente fazer oração. Ninguém acha? Eu também não. Quantos acham que sim? Que não? Que bom. Então nós temos que fazer. Tem uma turma aí que já tomou decisão. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos responsáveis. E nesse conselho sobre saúde, página 454, a senhora White diz assim, Deus colocou em nós o poder de obter conhecimento das leis da saúde. E Ele tornou isso um dever. Nós mantermos as nossas energias físicas no melhor estado possível. Ele não faz isso por nós. Ele não vai fazer o que nós podemos fazer. Isso é o meu dever. Uma vez, eu estava lá no Hospital do Pênfico, atendendo uma paciente. Ela tinha um tumor, um câncer de mama. Pequeno, operável. Ela podia sarar. Completamente. E eu fui conversar com ela e dei a notícia. Aliás, ela já sabia disso. E eu disse assim, então eu vou chamar o mastologista para ele encaminhar o tratamento. Ela falou, não, de jeito nenhum. Como assim de jeito nenhum? Não, Jesus já me curou. Como assim se curou e o tumor está aqui ainda? Não, Jesus já me curou, Jesus vai me curar e eu não tenho que fazer nada.
Por que você não tem que fazer nada? Porque seria falta de fé. Então, se você tomar uma atitude com esse pensamento, você vai achar que está pecando e você realmente está numa situação sem saída. Não é isso que Deus espera de você. Deus espera que nós façamos o melhor que nós podemos, com todos os recursos que hoje em dia, graças a Deus, nós dispomos. Todos os recursos que nós dispomos, e são infinitamente maiores do que eram 50 anos atrás. Porque isso Ele colocou à nossa disposição. Se apesar disso, as coisas não funcionarem, aí eu fiz a minha parte, e eu estou tranquilo. Se Deus quiser operar no milagre, amém, aleluia, glória a Deus. E eu sempre penso uma coisa que a senhora te diz: o médico tem que fazer o melhor que ele pode. Ele tem que dar o melhor remédio que ele pode. E depois orar para que Deus abençoe o tratamento que ele está dando. E eu faço isso com os meus pacientes sempre, e termina a consulta e digo que Deus te abençoe. Porque não sou eu, nem o remédio que cura. Entendem? Isso é a minha parte no tratamento. Quem cura é Deus. Outro dia teve no meu consultório um senhor dos seus 40 e poucos anos, 42, 43 anos, e ele estava mal de saúde. Hipertenso, com diabetes, colesterol elevado, com insuficiência renal começando. E foi me dando uma angústia de examinar aquele homem, um jovem. E eu disse para ele assim: Deus te deu uma estrutura física privilegiada, mas você está jogando areia no carburador. E ele disse assim: doutor, o senhor está certo. E aí ele falou uma coisa que eu jamais esperava que ele me dissesse. Ele disse: porque eu li na Bíblia, doutor. Quando ele disse leu na Bíblia, eu disse: esse homem lê a Bíblia? Um cara que está destruindo a saúde, como é que lê a Bíblia? Ele disse: eu li na Bíblia que o homem bom cuida de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Eu digo: onde que você encontrou isso? Eu já li a Bíblia mais de 20 vezes e não tinha encontrado esse verso. Ele está em Provérbios 11:17. Eu digo: aleluia, amém. O homem bom cuida de si mesmo, isso é a tua responsabilidade, mas o cruel prejudica o seu corpo. Faça exercícios físicos todos os dias. Se você fizer exercício físico, você não vai ter um monte de doenças, você vai ficar forte, bonito, saudável, e enfim, um benefício enorme. Anteontem eu estava na sala do meu chefe, e quando terminou a conversa, ele me contou que estava com insuficiência cardíaca, muito mal de saúde e tal, e que ele não sabia quando ele ia parar de trabalhar, mas enfim, que ele queria parar de trabalhar, né? E tá bom, encerramos a conversa amigavelmente, e eu me levantei para ir embora. Ele olhou para mim e falou: você faz exercício diariamente? Eu falei: eu faço, todos os dias. Puxa, que legal. Eu falei: eu tenho que fazer, porque meu pai morreu diabético, dois dos meus irmãos são diabéticos, e se eu não me cuidar, eu também vou ficar diabético. Então, isso é a minha obrigação, e é importante eu cuidar do templo do Espírito Santo. Mas isto não traz saúde mental e espiritual. Isso é uma parte do processo, né? E Paulo disse uma coisa muito bonita para o jovem Timóteo, que também provavelmente gostava de exercício físico. Ele disse assim: exercita-te na santidade. O exercício físico tem realmente algum pequeno proveito, mas a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque a santidade tem a promessa da vida presente e da vida futura. De todas as modificações que você tem que fazer para ter uma melhor saúde, a mais importante e mais fácil e mais simples é: coma menos. É a mais eficiente. Tem inúmeros estudos que mostram que se você restringir uma porção de coisas, ou se você simplesmente passar a comer menos, você vai ter o mesmo benefício. Comer um pouco menos. Quanto que é comer menos? O que vocês acham? Comer menos, em primeiro lugar, é não repetir só porque está gostoso.
Você sabe o tamanho da comida que você precisa? É aquilo que dá para aguentar até a próxima refeição. É aquilo. Comeu mais, está comendo mais do que você precisa. A senhora White diz assim: com todo nossos conhecimentos de reforma de saúde, apesar de todos os nossos conhecimentos de reforma de saúde, nós comemos demais. E esta é a causa do nosso esquecimento, não só do esquecimento, de uma série de doenças: peso, pressão alta, diabetes, infarto, câncer, insuficiência renal. Todas essas coisas estão relacionadas com comer demais. Doença de Alzheimer, Parkinson. E aliás, uma coisa que eu descobri agora, há pouco tempo, é que a doença de Parkinson, as pessoas dizem assim: mas eu mudei totalmente meu estilo de vida depois que eu peguei um Parkinson ou peguei um Alzheimer, e não adiantou nada. Não vai adiantar mesmo. Por quê? Porque a doença de Parkinson e o Alzheimer começam a se desenvolver 20, 30, 40 anos antes. Elas dependem sim de uma série de coisas, de falta de exercício físico, de dieta que não tem frutas, verduras e alimentos integrais. Todas essas coisas podem prevenir, mas a prevenção disso começa 20, 30, 40 anos antes. Começa a se acumular aquelas substâncias que não deviam se acumular no nosso cérebro. Ainda dá tempo, mas depois que a doença se instala... Os meus pacientes de rins têm problema de pressão alta, têm problema de diabetes, têm problema de que o rim não está funcionando mais. E quanto menos ele funciona, pior ele vai ficar. Porque o próprio fato dele funcionar pouco vai estragando o rim. Então, eu digo para os pacientes: o que você pode fazer? Primeiro, controle bem a tua pressão arterial. Já está em 12/8, maravilha. Controle o seu diabetes. Meu diabetes está ótimo, está em 100, 110. Maravilha. Então, terceira coisa, você pode fazer, e só você pode fazer por você mesmo: coma menos sal. São só 3 coisas: menos sal, menos carne e não tomar refrigerante nunca mais. Por que eu não digo sem sal? Porque sem sal não é bom. Bom é menos sal. Total do sal que a gente poderia comer nas 24 horas, seriam 5 daqueles pacotinhos de 1 grama que tem no restaurante. 5 para toda a comida do dia. Isso seria o ideal. Menos carne. Por que eu não digo sem carne? Porque para os meus pacientes de consultório, se eu digo menos carne, é mais eficiente do que se eu dissesse para eles: não coma mais carne. Porque é muito difícil para eles. Mas quando eu digo assim, eles perguntam: quanto menos? Eu digo: não coma todos os dias, e quando comer, coma pouco. E se possível, não coma mais. Vai ser melhor para o teu rim. Menos carne. E aí eles voltam na vez seguinte: doutor, nunca mais tomei refrigerante e não estou mais comendo carne. Maravilha, bom para você. Se isso for útil para você, que não tem insuficiência renal, que não tem diabetes, não deixe de fazer isso. Não tome mais refrigerante, embora seja gostoso, é uma porcaria. Só é ruim, não tem nada de bom naquilo. Diminua o sal da tua comida. Principalmente as coisas que já vêm pronto, tem muito sal. Tudo que vem em pacote tem muito sal. Elimine isso. Não há necessidade disso. E coma cada vez menos carne. Isso vai ser ótimo para a tua saúde. Coma mais frutas, mais verduras, alimentos integrais, nozes, castanhas, azeite de oliva. Quanto de azeite de oliva e quanto de nozes e castanhas? Essa semana teve na Suíça, se não me engano, o Congresso Internacional de Nutrição Vegetariana. E o New England Journal of Medicine publicou um artigo sobre um trabalho que ia sair neste congresso, talvez uma das grandes novidades do congresso. Um estudo sobre 7.500 pessoas aproximadamente, seguidas durante 5 anos, com grande risco de ter infarto. Todos esses 7.500 tinham um grande risco de ter infarto. E eles dividiram em três grupos. O primeiro grupo comia uma dieta com bastante frutas, verduras, um pouquinho de peixe, não mais carne vermelha, alimentos integrais, e eles ganhavam, cada um deles, 1 litro de azeite extra virgem por semana. O segundo grupo era a mesma dieta, só que em vez do azeite de oliva,
eles ganhavam uma porção de 30 a 50 gramas de nozes e castanhas por dia, um mix de nozes e castanhas todos os dias. 30 gramas é bastante, dá para encher a mão mais de uma vez, dependendo das nozes e castanhas. E o terceiro grupo, uma dieta saudável também, só que com pouca gordura. Depois de 4 anos e meio, os resultados foram o seguinte. Primeiro eu quero perguntar para vocês, vocês iam preferir ficar no grupo do azeite de oliva, no azeite das nozes e castanhas, ou no grupo de que come menos gordura? Quem quer ficar no grupo que come menos gordura? Uns pouquinho. Quantos querem ficar no grupo das nozes e castanhas? Opa, que legal. Quantos querem ficar no grupo do azeite de oliva? Parabéns. O grupo do azeite de oliva e o grupo do infarto eram todos pessoas com alto risco de ter infarto. O grupo do azeite de oliva e o grupo de castanhas, azeite de oliva e castanhas, tiveram 30% menos infarto, derrame e outros acidentes vasculares, do que o grupo que tinha uma dieta saudável com pouca gordura. Ou seja, isto é melhor, muito melhor do que a maioria dos remédios. E saiu na melhor revista de medicina da atualidade. Opa! Use mais água. Quanto de água? Assim, 30 ml por quilo de peso. Se você tem 70 quilos, vai dar 2,1 litros no dia inteiro. Como é que a gente toma? Toma 1 litro de manhã, 1 litro de tarde e 100 ml de noite? Não, você vai tomando, bota o copo do lado, que nem eu estou fazendo aqui. Opa! A sede era tanto que eu não enxerguei que tinha uma parede ali, né? Aos goles. Não tome assim, vou tomar 1 litro agora de manhã, a hora que eu levantei, daí não preciso tomar. Não, aos goles, vai tomando aos poucos. Isso é o jeito mais saudável. Não use, em hipótese alguma, álcool, fumo, café, carne de porco. Deixa eu ver uma coisa aqui. Lembram daquela visão de Pedro, sobre os animais imundos? Lembram? Lá no livro de Atos, que desceu um lençol cheio de animais imundos, porco, paca, tatu, enfim, sei lá o que mais. Lesma, morcego. E Pedro estava com muita fome. E o anjo disse para ele, 3 vezes ele teve essa visão, mata e come. E ele disse, Senhor, eu jamais provei desde a minha infância qualquer dessas coisas, eu não vou comer isso aí. E disse isso para o anjo. Ou seja, mesmo que um anjo aparecesse para ele, ele ia dizer, isso eu não como. Por que eu não como? Porque faz mal. Agora, Deus me proibiu, ponto. Mas eu não sei se faz mal mesmo esse porco. Não tem explicação. Deus proibiu, proibiu. Agora, meus queridos, nunca deem essas coisas para os filhos de vocês experimentarem. Nunca usem essas coisas na frente dos filhos de vocês. Nunca. Porque vocês estão dizendo para eles que essas coisas são permitidas. Se vocês já fizeram, peçam perdão para os filhos de vocês. Porque isto acaba não só com a saúde de vocês, mas coloca um muro entre vocês e Deus. Por isso que a senhora White diz que beber café, chá preto, álcool e bebidas alcoólicas é pecado, porque nos separa de Deus. Fumo nos separa de Deus. Carne de porco, a senhora White também disse que age no cérebro e nos separa de Deus. E daí eu vejo assim, os meus irmãos queridos adventistas pegam aquele salaminho assim, aquela salsicha de porco e acham que isso não é pecado, porque não é mais porco, já foi industrializado. Muito pior. Muito pior.
Tem um estudo recente, que eu recebi até da doutora Márcia, que mostrou, um estudo da Harvard, com 300 mil pessoas, que mostrou que comer 100 gramas de carne por dia, um bifinho pequeno, aumenta em 19% o risco de você ter diabetes. 100 gramas de carne, um bifinho pequeno, por dia, aumenta em 19% o risco de ter diabetes. Agora, se você comer 50 gramas de qualquer desses embutidos, não aumenta em 19%, aumenta em 51% o risco de você ter diabetes. E é um estudo da Harvard, com 300 mil pessoas, não tem como você contradizer esse estudo. 50 gramas de um embutido é uma salsicha. Temos que mudar os paradigmas. Quando as evidências aparecem, a gente tem que mudar. Puxa, eu estava errado, me desculpe, não vou mais fazer isso. 10º passo: não engorde mais do que você já está. Por que eu não disse assim, emagreça? Porque eu já escrevi um livro sobre isso, e eu estudei e continuo estudando sobre isso, eu sei que é muito difícil. Não é fácil. Dizer, emagreça, vá você emagrecer, para ver quanto que é bom. O que tem que fazer é mudar os hábitos. Se você mudar os hábitos, talvez você consiga. Mas não coloque isso como objetivo. Emagrecer não é o teu objetivo. O teu objetivo é ter uma vida mais saudável. E isso se faz de joelhos. Uma outra coisa que a gente ouve muito. Eu fui na minha nutricionista e ela mandou fazer 6 refeições por dia. Todo mundo faz isso. Os endocrinologistas também entraram nessa. Durante muitos anos eu tive sozinho, sabe? Eu achava que era só eu, que nem o Elias lá. Só fiquei eu, né, senhor? Todos estão adorando Baal, né? A senhora White diz assim, é muito comum o costume, já naquele tempo, de além de comer 3 vezes ao dia, comer entre as refeições. Ou seja, fazer 6 refeições por dia. Já naquele tempo. E a última refeição, a mais abundante, pouco antes de deitar. Isso é inverter a ordem natural. Uma refeição carregada jamais deveria ser tomada tão tarde. E aí ela diz que se a gente passar a fazer apenas 3 refeições, sem comer nada entre as refeições, que isso vai dar bom apetite, saúde grandemente melhorada. Mas ninguém acredita na senhora White, parece que até os adventistas, nutricionistas adventistas, tudo entraram no barco das 6 refeições por dia. Então será que vocês imaginam que alguém desse pessoal sabe mais do que Deus quando disse para a senhora White que o ideal era 2 ou 3 refeições por dia? Onde que essas pessoas estão com a cabeça? A ciência é sempre um conhecimento transitório. O conhecimento de Deus é sempre definitivo. É diferente. Quando eu tenho dúvida entre ciência e Deus, eu não tenho que tomar decisão. A decisão já está tomada. Deus sabe melhor, ponto. Não é coisa para se discutir. E não é só com a questão de comer 3 vezes. Se a senhora White, se os livros da senhora White, se a Bíblia, se o Espírito Profético, enfim, se nós temos essa orientação de qualquer assunto, e a ciência diz outra coisa, a ciência vai chegar onde a senhora White está dizendo atualmente. Não temos que duvidar. E eu fiquei muito feliz porque no ano passado, esse Dr. Joel Fuhrman escreveu nos Estados Unidos um livro que foi um sucesso, talvez ainda esteja sendo, que é a dieta do nutriente. É muito interessante, princípios muito parecidos com os nossos. E o que ele diz? Não dá para comer mais de 3 refeições por dia. 12º passo, durma bem. Como dormir bem? Eu vou dormir e não pego no sono? Existem inúmeras causas para não dormir bem. Por exemplo, no último mês eu não dormi bem. Por quê? Porque eu estava com um problema que eu tinha que resolver no meu trabalho. Essa semana eu fui comunicar a meu chefe. Foi um prazer. Faz um mês que eu não durmo direito, isso não está me fazendo bem. Mas a outra causa muito frequente é que nós estamos angustiados. Às vezes com raiva, com problemas que a gente não resolveu. E a Bíblia tem umas passagens muito interessantes. Ela diz, vocês podem ficar com raiva, mas não pequem.
Se você for dormir com isso, você não vai dormir, vai fazer mal para a tua saúde. Então resolve isso antes do pôr do sol. A raiva não é para ser cultivada, a raiva é para ser dominada. Eu não vou ficar com raiva. Pronto, tem as suas razões, ele tem razões para fazer isso, e a raiva só faz mal. Quem tem enxaqueca, nem vou pedir para levantar a mão, mas quem tem enxaqueca, uma das causas mais frequentes de enxaqueca é a raiva. Dormir mal, ter muita coisa para fazer durante o dia e passar raiva. Isso é enxaqueca na certa. Então, não vou ficar com raiva, me ofendeu, poxa, deve estar com um problema, me deu uma fechada no trânsito, não vou ficar com raiva, coitado, está com pressa. Entende? Não vou ficar com raiva, decida isso na sua cabeça. Irai-vos, mas não pequeis, consultai o vosso travesseiro, no vosso travesseiro, o vosso coração, e sossegai. E daí Davi diz assim: em paz me deito, com alegria, e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Nós estamos juntos, caminhando para em breve podermos correr para a árvore da vida e pegar algumas folhinhas. Eu tenho ficado angustiado com as coisas que eu estou vendo no mundo. Pode ser que demore mais, mas eu quero estar pronto hoje. E gostaria de encontrar vocês todos juntos comigo, pegando a senha para abraçar Jesus. Vamos ficar em pé para orar? Querido Pai, nosso Deus amigo, nosso Deus misericordioso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que trabalhas em nossos corações, que cuidas de nós, que nos dás as instruções como um pai ao filho que ama. Te agradecemos pela tua palavra e pelos teus ensinamentos. E te pedimos que o teu Espírito Santo more em nossos corações, no nosso cérebro, no nosso corpo, transformando a nossa vontade, para sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos essas coisas e já te agradecemos desde já. Amém.